A origem das espécies, por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, de Charles Darwin. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Capítulo 1. Variação das espécies no estado doméstico. Causas da variabilidade. Quando se compra os indivíduos pertencentes à mesma variedade ou à subvariedade das nossas plantas, já de há muito cultivadas, e dos nossos animais domésticos mais antigos, logo se nota que, ordinariamente, diferem mais uns dos outros do que os indivíduos pertencentes a uma espécie ou uma variedade qualquer no estado selvagem. Ora, se pensarmos na imensa diversidade das nossas plantas cultivadas e dos animais domésticos que têm variado em todos os tempos, logo que sejam expostos a climas e tratamentos os mais diversos, chegamos a concluir que essa grande variabilidade provém de que as nossas produções domésticas foram produzidas em condições de vida menos uniformes, ou mesmo um tanto diferentes daquelas a que a espécie mãe foi submetida no estado selvagem. Há também algum tanto de exato na opinião sustentada por Andrew Kinglide, isso é, que a variabilidade pode, em parte, ter origem no excesso de nutrição. Parece evidente que os seres organizados devem, durante muitas gerações, ser expostos a novas condições de existência para que se produza neles qualquer variação apreciável. Mas também é evidente que, desde que um organismo começou a variar, continua ordinariamente a fazê-lo durante numerosas gerações. Não se poderia citar exemplo algum de um organismo variável que tenha cessado de variar no estado doméstico. As nossas plantas, há longo tempo cultivadas, tais como o trigo, ainda produzem novas variedades. Os animais reduzidos de há muito ao estado doméstico são ainda suscetíveis de modificações ou aperfeiçoamentos muito rápidos. De modo que posso julgar, depois de ter por muito tempo estudado este assunto, que as condições de vida parecem atuar de duas maneiras distintas, diretamente sobre o organismo inteiro ou sobre certas partes somente, e indiretamente afetando o sistema reprodutor. Quanto à ação direta, devemos lembrar-nos que, em todos os casos, como fez ultimamente notar o professor Weismann, e como eu incidentalmente demonstrei na minha obra sobre a Variation et État domestique, devemos lembrar-nos, disse eu, que essa ação está sujeita a dois fatores, natureza do organismo e natureza das condições. O primeiro destes fatores parece ser muito mais importante, porque tanto quanto podemos julgar, variações quase semelhantes se produzem algumas vezes em condições diferentes, e por outro lado, variações diferentes se produzem em condições que parecem quase uniformes. Os efeitos sobre a descendência são definidos ou indefinidos. Podem considerar-se como definidos quando todos ou quase todos os descendentes de indivíduos submetidos a certas condições de existência durante muitas gerações se modificam da mesma maneira. É extremamente difícil especificar a extensão das alterações que têm sido definitivamente produzidas deste modo. Todavia, não se pode ter dúvida relativamente às numerosas modificações muito ligeiras, tais como modificações no talhe provenientes da quantidade de nutrição, modificações na cor provenientes da natureza da alimentação, modificações na espessura da pele e suas produções provenientes da natureza do clima, etc. Cada uma das variações indefinidas que encontramos na plumagem das aves das nossas capoeiras deve ser o resultado de uma causa eficaz. Portanto, se a mesma causa atuasse uniformemente, durante uma longa série de gerações, sobre um grande número de indivíduos, todos se modificavam provavelmente da mesma maneira. Fatos tais, como as excrescências extraordinárias e complicadas, consequência invariável do depósito de uma gota microscópica de veneno fornecida pelo sínipe, provam-nos que modificações singulares podem, entre as plantas, resultar de uma alteração química na natureza da seiva. A mudança das condições produz muito mais vezes uma variabilidade indefinida do que definida, e a primeira goza provavelmente de um papel muito mais importante que a segunda na formação das nossas raças domésticas.
Essa variabilidade indefinida traduz-se por inúmeras pequenas particularidades que se não podem atribuir em virtude da hereditariedade nem ao pai, nem à mãe, nem a outro parente afastado. Diferenças consideráveis aparecem mesmo por 100 vezes nos filhos da mesma ninhada, ou em plantas nascidas de grãos provenientes da mesma cápsula. Os longos intervalos vêm-se surgir desvios de formação fortemente pronunciados para merecer a qualificação de monstruosidades. Esses desvios afetam alguns indivíduos, em meio de milhões de outros nascidos no mesmo país e alimentados quase da mesma maneira. Todavia, não pode estabelecer-se uma linha absoluta de limite entre as monstruosidades e as simples variações. Podem considerar-se como efeitos indefinidos das condições da existência sobre cada organismo individualmente. Todas essas alterações de conformação, quer sejam pouco, quer muito pronunciadas, que se manifestam num grande número de indivíduos vivendo em conjunto, poderiam comparar-se esses efeitos indefinidos aos efeitos de um resfriamento, que afeta diferentes pessoas de modos indefinidos, segundo o seu estado de saúde ou a sua constituição, traduzindo-se nuns por bronquite, noutros por coriza, neste pelo reumatismo, naquele pela inflamação de diversos órgãos. Passemos agora ao que eu chamei ação indireta da alteração das condições de existência, isso é, as alterações provenientes de modificações que afetem o sistema reprodutor. Duas causas principais nos autorizam a admitir a existência dessas variações: a extrema sensibilidade do sistema reprodutor para toda alteração nas condições exteriores, a grande analogia provada por Kuhleuter e outros naturalistas entre a variabilidade resultante do cruzamento de espécies distintas e a que se pode observar nas plantas e nos animais criados em condições novas ou artificiais. Um grande número de fatos testemunham a excessiva sensibilidade do sistema reprodutor para essa alteração, mesmo insignificante, nas condições ambientes. Nada mais fácil do que domesticar um animal, nada, porém, mais difícil que levá-lo a reproduzir-se no cativeiro, mesmo que a união de dois sexos se efetue facilmente. Quantos animais se não produzem, posto que deixados quase em liberdade no seu país natal? Atribui-se ordinariamente esse fato, ainda que sem razão, a uma corrupção dos instintos. Muitas plantas cultivadas rebentam com todo vigor e, contudo, produzem raramente grãos, ou até nada produzem. Tem-se descoberto alguns casos que uma alteração insignificante, um pouco de água ou mais ou a menos, por exemplo, numa época particular do crescimento, arrasta ou não na planta a produção de grãos. Não posso entrar aqui nas minúcias dos fatos que recolhi e publiquei noutra parte a respeito desse curioso assunto. Todavia, para mostrar como são singulares as leis que regem a reprodução dos animais cativos, posso verificar que os animais carnívoros, mesmo os provenientes dos países tropicais, se reproduzem com bastante facilidade nos nossos países, salvo, contudo, os animais pertencentes à família dos plantígrados. Assim como também posso notar que as aves carnívoras não põem quase sempre ovos fecundos. Muitas plantas exóticas produzem apenas um pólen sem valor, como o das híbridas mais estéreis. Vemos, pois, de um lado, animais e plantas reduzidas ao estado doméstico reproduzirem-se facilmente no estado de cativeiro, posto que sejam muitas vezes raquíticas e doentes, e, por outro lado, indivíduos tirados muito novos às suas florestas e suportando perfeitamente o cativeiro, admiravelmente domesticados, na força da idade e sadios. Eu poderia citar numerosos exemplos de que o sistema reprodutor, sendo seriamente comprometido por causas desconhecidas, cessou de funcionar. Em presença dessas duas ordens de fatos, é para estranhar que o sistema reprodutor atue tão irregularmente quanto funciona no cativeiro, e que os descendentes sejam um pouco diferentes dos pais. Posso acrescentar que, da mesma forma que certos animais
se reproduzem facilmente nas condições menos naturais, por exemplo, os coelhos e os furões encerrados em gaiolas, o que prova que o seu sistema reprodutor não foi afetado pelo cativeiro. Assim também, certos animais e certas plantas suportam a domesticidade ou a cultura sem variar muito. Alguns naturalistas sustentam que todas as variações estão ligadas ao ato da reprodução sexual. É certamente um erro. Citei com efeito noutra obra uma extensa lista de plantas que os jardineiros chamam plantas loucas, isso é, plantas nas quais se vê surgir de repente um rebento apresentando qualquer caráter novo e, por vezes, diferente por completo dos outros rebentos da mesma planta. Essas variações são dos gomos se pode empregar-se pela expressão, podem propagar-se por seu turno, por enxerto ou mergulha, etc., ou algumas vezes mesmo por sementeira. Tais variações se reproduzem raras vezes no estado selvagem, são, porém, bastante frequentes nas plantas cultivadas. Podemos concluir, pois, que a natureza do organismo desempenha o papel principal na produção da forma particular de cada variação, e que a natureza das condições lhe está subordinada com efeito. Vemos muitas vezes na mesma árvore submetida a condições uniformes um só gomo, entre milhares de outros produzidos anualmente, apresentar de improviso caracteres novos. Vemos demais renovos pertencendo a árvores distintas colocadas em condições diferentes, produzirem quase a mesma variedade, rebentos de pessegueiros, por exemplo, produzirem pêssegos vermelhos, e rebentos de roseira comum produzirem rosa de musgo. A natureza das condições não tem, pois, talvez mais importância nesse caso do que a natureza da faísca, comunicando fogo a uma massa de combustível para determinar a natureza da chama. Efeitos dos hábitos e do uso ou não uso das partes. Variação por correlação, hereditariedade. A mudança dos hábitos produz efeitos hereditários. Poderia citar-se, por exemplo, a época da floração das plantas transportadas de um clima para outro. Nos animais, o uso ou não uso das partes tem uma influência mais considerável ainda. Assim, proporcionalmente ao resto do esqueleto, os ossos da asa pesam menos e os ossos da coxa pesam mais no canário doméstico do que no canário selvagem. Ora, pode incontestavelmente atribuir-se essa alteração a que o canário doméstico voa menos e marcha mais do que o canário selvagem. Podemos ainda citar como um dos efeitos do uso das partes o desenvolvimento considerável transmissível por hereditariedade das mamas das vacas e das cabras nos países em que há o hábito de ordenhar esses animais, comparativamente ao estado desses órgãos nos outros países. Todos os animais domésticos têm, em alguns países, as orelhas pendentes. Atribui-se essa particularidade ao fato de estes animais, tendo menos causas de alarme, acabarem por se não servir dos músculos da orelha, e essa opinião parece bem fundada. A variabilidade está submetida a muitas leis. Conhecem-se imperfeitamente algumas, que em breve discutirei. Desejo ocupar-me somente aqui da variação por correlação, alterações importantes que se produzem no embrião ou na larva. Trazem quase sempre alterações análogas no animal adulto. Nas monstruosidades, os efeitos de correlação entre as partes completamente distintas são muito curiosos. Isidore Geoffroy e St. Hilaire cita exemplos numerosos na sua grande obra sobre este assunto. Os tratadores admitem que quando os membros são compridos, a cabeça o é também, quase sempre. Alguns casos de correlação são extremamente singulares. Assim, os gatos completamente brancos e que têm os olhos azuis são ordinariamente surdos. Todavia, M. Taut provou recentemente que o fato é limitado aos machos. Certas cores e certas particularidades constitucionais vão ordinariamente em conjunto. Eu poderia citar muitos exemplos notáveis a esse respeito nos animais e nas plantas.
Segundo um grande número de fatos recolhidos por Heusinger, parece que certas plantas incomodam os carneiros e os porcos brancos, enquanto que os indivíduos de cor carregada delas se nutrem impunemente. O professor Wyman comunicou-me recentemente uma excelente prova do que digo. Perguntou a alguns lavradores da Virgínia a razão por que só tinham porcos de cor negra, e eles responderam que os porcos comiam a raiz dos lanchanantes, que cora os ossos de rosa e que lhes faz cair os cascos. Isso produz-se em todas as variedades, exceto na variedade negra. Um deles ajuntou: escolhemos, para os tratar, todos os indivíduos negros de uma ninhada, porque são os únicos que têm condições para viver. Os cães desprovidos de pelos têm a dentição imperfeita. Disse que os animais de pelo longo e áspero são predispostos a ter os cornos longos e numerosos. Os pombos de patas emplumadas têm membranas entre os dedos anteriores. Os pombos de bico curto têm os pés pequenos. Os pombos de bico longo têm os pés grandes. Resulta, pois, que o homem, continuando sempre a escolher e, por conseguinte, a desenvolver uma particularidade qualquer, modifica sem intenção outras partes do organismo, em virtude das leis misteriosas da correlação. As leis diversas, absolutamente ignoradas ou imperfeitamente compreendidas, que regem a variação, têm efeitos extremamente complexos. É interessante estudar os diferentes tratados relativos a algumas das nossas plantas cultivadas de há muito, tais como o jacinto, a batata ou mesmo a dália, e etc. É realmente para admirar ver por que em inúmeros pontos de conformação e de constituição as variedades e subvariedades diferem ligeiramente entre si. A sua organização parece tornar-se plástica por completo e afasta-se ligeiramente da do tipo original. Toda variação não hereditária é sem interesse para nós, mas o número e a diversidade dos desvios de conformação transmissíveis por hereditariedade, quer sejam insignificantes, quer tenham uma importância fisiológica considerável, são quase infinitos. A melhor obra e mais completa que temos sobre o assunto é a do Dr. Prosper Lucas. Nenhum tratador pôs em dúvida a grande energia das tendências hereditárias. Todos têm, por axioma fundamental, que o semelhante produz o semelhante, e apenas alguns teóricos põem em dúvida o valor deste princípio. Quando uma divisão de estruturas se reproduz muitas vezes, quando a procuramos no pai e no filho, é muito difícil dizer se esse desvio provém ou não de alguma coisa que atuou tanto num como no outro. Mas, por outra parte, quando entre indivíduos evidentemente expostos às mesmas condições, qualquer desvio muito raro devido a algum concurso extraordinário de circunstâncias aparece num só indivíduo, em meio de milhões de outros que não são afetados, e vemos aparecer esse desvio no descendente. A simples teoria das probabilidades força-nos quase a atribuir essa aparição à hereditariedade. Quem não tem ouvido falar dos casos de albinismo, de pele espinhosa, de pele felpuda, etc., hereditários em muitos membros da mesma família? Ora, se os desvios raros e extraordinários podem realmente transmitir-se por hereditariedade, com mais forte razão se pode sustentar que desvios menos extraordinários e mais comuns podem igualmente transmitir-se. A melhor maneira de reunir a questão seria talvez considerar que, em regra geral, todo caráter, qualquer que seja, se transmite por hereditariedade, e que não transmissão é exceção. As leis que regulam a hereditariedade são pela maior parte desconhecidas. Qual a razão por que, por exemplo, uma mesma particularidade aparecendo em diversos indivíduos da mesma espécie ou espécies diferentes se transmite algumas vezes e outras se não transmite por hereditariedade? Por que é que certos caracteres do avô, da avó ou de antepassados mais distantes reaparecem no indivíduo? Por que é que uma particularidade se transmite muitas vezes de um sexo, quer aos dois sexos, quer a um só, mas mais comumente a um só?
ainda que não exclusivamente ao sexo semelhante. As particularidades que aparecem nos machos das nossas espécies domésticas transmitem-se muitas vezes, quer exclusivamente, quer num grau muito mais considerável no macho só. Ora, é isso um fato que tem extraordinária importância para nós. Uma regra muito mais importante e que sofre, creio eu, poucas exceções, é que em qualquer período da vida que uma particularidade apareça de princípio, tende a reaparecer nos descendentes numa idade correspondente, algumas vezes mesmo um pouco mais cedo. Em muitos casos, não pode ser de outra maneira. Com efeito, as particularidades hereditárias que apresentam os cornos do grande touro só podem manifestar-se nos seus descendentes na idade adulta, pouco mais ou menos. As particularidades que apresentam os bichos da seda não aparecem também a não ser na idade correspondente em que o bicho existe sob a forma de larva ou crisálida. Mas as doenças hereditárias e alguns outros fatos levam-me a crer que essa regra é suscetível de maior extensão, com efeito ainda que não haja razão aparente para que uma particularidade reapareça numa idade determinada. Tende, contudo, a representar-se no descendente da mesma idade que o antepassado. Essa regra parece-me ter um alto valor para explicar as leis da embriologia. As presentes notas só se aplicam naturalmente à primeira aparição da particularidade e não à causa primária, que pode ter atuado sobre os indivíduos ou sobre o elemento macho. Assim, no descendente de uma vaca desarmada e de um touro de longos cornos, o desenvolvimento dos mesmos, posto que se manifeste somente muito tarde, é evidentemente devido à influência do elemento macho. Visto que aludia ao regresso dos caracteres primitivos, posso agora tratar de uma observação feita muitas vezes pelos naturalistas. Isso é, que as nossas variedades domésticas, voltando à vida selvagem, retomam gradualmente, mas invariavelmente, os caracteres do tipo original. Tem-se concluído deste fato que se não pode tirar do estudo das raças domésticas qualquer dedução aplicável ao conhecimento das espécies selvagens. Em vão procuro descobrir em que fatos decisivos se pode apoiar essa asserção tão frequentemente e tão ardilosamente renovada. Seria muito difícil, com efeito, provar-lhe a exatidão, porque podemos afirmar sem receio de nos enganarmos que a maior parte das nossas variedades domésticas, as mais fortemente caracterizadas, não poderiam viver no estado selvagem. Em muitos casos, não sabemos mesmo qual é a sua origem primitiva. É-nos, pois, quase impossível dizer se o regresso a esta origem é mais ou menos perfeito. Além disso, seria indispensável para impedir os efeitos do cruzamento que uma única variedade fosse posta em liberdade. Contudo, como é certo que as nossas variedades podem acidentalmente regressar ao tipo ancestral por alguns dos seus caracteres, parece-me bastante provável que, se conseguíssemos chegar a aclimatar ou mesmo a cultivar durante muitas gerações as diferentes raças de couve, por exemplo, num solo muito pobre, nesse caso, todavia, seria necessário atribuir qualquer influência à ação definida da pobreza do solo, voltariam mais ou menos completamente ao tipo primitivo. Que a experiência desse resultado ou não, isso pouca importância tem do ponto de vista da nossa argumentação, porque as condições de existência seriam completamente modificadas pela própria experiência. Se pudesse demonstrar-se que as nossas variedades domésticas apresentam uma grande tendência ao regresso, isso é, se pudesse estabelecer-se que tendem a perder os caracteres adquiridos, quando mesmo que fiquem submetidas às mesmas condições e sejam mantidas em números consideráveis, de maneira tal que os cruzamentos pudessem parar, confundindo-os os pequenos desvios de conformação. Reconheço eu, nesse caso, que não poderíamos concluir das variedades domésticas para as espécies, mas essa maneira de ver não encontra prova alguma em seu favor.
Afirmar que não poderíamos perpetuar os nossos cavalos de tiro e os cavalos de corrida, o nosso boi de longos e de curtos conos, as nossas aves de capoeira de raças diversas, os nossos legumes durante um número infinito de gerações, seria contrário ao que nos ensina a experiência de todos os dias. Caracteres das variedades domésticas. Dificuldade de distinguir entre as variedades e as espécies. Origem das variedades domésticas atribuída a uma ou a muitas espécies. Quando examinamos as variedades hereditárias ou as raças dos nossos animais domésticos e plantas cultivadas e as comparamos às espécies muito próximas, notamos ordinariamente, como já dissemos, em cada raça doméstica caracteres menos uniformes do que nas espécies verdadeiras. As raças domésticas apresentam frequentemente um caráter um tanto monstruoso. Entendo por isso que, posto que diferentes umas das outras e das espécies vizinhas do mesmo gênero, por alguns leves caracteres, diferem muitas vezes em alto grau por um ponto especial. Quer as comparemos umas às outras, quer sobretudo as comparemos à espécie selvagem de que mais se aproximam. Além disso, e salvo a fecundidade perfeita das variedades cruzadas entre si, assunto que discutiremos mais tarde, as raças domésticas da mesma espécie diferem entre si da mesma maneira que as espécies vizinhas do gênero igual no estado selvagem. Mas as diferenças, na maior parte dos casos, são menos consideráveis. É necessário admitir que este ponto está provado, porque jogadores competentes salientam que as raças domésticas de muitos animais e de muitas plantas derivam de espécies originais distintas, enquanto que outros, não menos competentes, as consideram apenas como simples variedades. Ora, se existisse uma distinção bem nítida entre as raças domésticas e as espécies, essa dúvida não se apresentaria tão frequentemente. Tem-se repetido muitas vezes que as raças domésticas não diferem uma das outras por caracteres de valor genético. Pode demonstrar-se que essa asserção não é exata. Todavia, os naturalistas têm opiniões muito diferentes quanto ao que constitui o caráter genético. E, por conseguinte, todas as apreciações atuais sobre este ponto são puramente empíricas. Quando explicar a origem do gênero natural, vê-se-á que não devemos de modo algum esperar encontrar nas raças domésticas diferenças de ordem genérica. Estamos reduzidos a hipóteses desde que tentamos avaliar o valor das diferenças de conformação que separam as nossas raças domésticas mais vizinhas. Não sabemos com efeito se elas derivam de uma ou de muitas espécies mães. Seria, portanto, um ponto muito interessante a elucidar. Se, por exemplo, pudesse provar-se que o galgo, o sabujo, o caçador, o espanhol e o bulldog, animais cuja raça, como sabemos, se propaga tão puramente, derivam todos de uma mesma espécie, estávamos evidentemente autorizados a duvidar da imutabilidade de grande número de espécies selvagens estreitamente ligadas às das raposas, por exemplo, que habitam as diversas partes do globo. Não creio, como veremos em breve, que a soma das diferenças que constatamos entre as nossas diversas raças de cães tenha produzido inteiramente no estado de modesticidade. Julgo, ao contrário, que uma parte dessas diferenças provém da descendência de espécies distintas. Apesar das raças muito características de algumas outras espécies domésticas, há fortes presunções, ou mesmo provas absolutas de que descendem todas de uma origem selvagem comum. Tem-se pretendido muitas vezes que, para os reduzir à domesticidade, o homem escolheu animais e plantas que apresentam uma tendência inerente excepcional à variação e que possuíam a faculdade de suportar os mais diferentes climas. Não contesto que essas aptidões tenham aumentado muito o valor da maior parte dos nossos produtos domésticos. Mas como poderia um selvagem saber, quando aprisionou um animal,
se esse animal era suscetível de variar nas gerações futuras e suportar as mudanças de clima. Acaso a fraca variabilidade do jumento e do pato, a pouca disposição da rena para o calor ou do camelo para o frio impediram a sua domesticação? Estou convencido de que se tornassem no estado selvagem animais e plantas em número igual ao dos nossos produtos domésticos e pertencendo a um grande número de classes e países, e se fizessem reproduzir no estado doméstico durante um número igual de gerações, variariam em média tanto como têm variado as espécies mães das nossas raças domésticas atuais. É possível decidir com respeito à maior parte das nossas plantas há mais tempo cultivadas e dos animais reduzidos há longos séculos à domesticidade, se derivam de uma ou mais espécies selvagens. O argumento principal daqueles que creem na origem múltipla dos animais domésticos repousa sobre o fato de encontrarmos desde os tempos mais remotos, nos monumentos do Egito e nas habitações lacustres da Suíça, uma grande diversidade de raças. Muitas delas têm uma semelhança marcante, ou são mesmo idênticas com as que existem hoje. Mas isso só faz recuar a origem da civilização e prova que os animais foram reduzidos à domesticidade num período muito anterior ao que julgamos presentemente. Os habitantes das cidades lacustres da Suíça cultivavam muitas espécies de trigo e de aveia, as ervilhas e as papoulas para daí extraírem óleo e o cânhamo. Possuíam muitos animais domésticos e estavam em relações comerciais com as outras nações. Tudo isso prova claramente, como Herr o fez notar, que tinham progredido consideravelmente. Isso, porém, implica, um longo período antecedente de civilização menos avançada, durante o qual os animais domésticos, tratados em diferentes regiões, puderam, variando, dar origem a raças distintas. Depois da descoberta dos instrumentos de sílex nas camadas superficiais de muitas partes do mundo, todos os geólogos acreditaram que o homem bárbaro existiu num período extraordinariamente afastado, e sabemos hoje que não há tribo, por mais bárbara que seja, que não tenha domesticado o cão. A origem da maior parte dos animais domésticos ficará duvidosa para sempre, mas devo acrescentar que depois de laboriosamente haver recolhido todos os fatos conhecidos relativos aos cães domésticos de todo o mundo, fui levado a concluir que muitas espécies selvagens de canídeos deviam ter sido aprisionadas, e que o seu sangue ocorre mais ou menos misturado nas veias das nossas raças domésticas naturais. Não pude chegar a nenhuma conclusão precisa relativamente aos carneiros e às cabras. Após os fatos que M. Bleach me comunicou sobre os hábitos, voz, constituição e formação do touro de bossa indiana, é quase certo que ele descende de uma origem primitiva diferente da que produziu o nosso touro europeu. Alguns críticos competentes creem que esse último deriva de 2 ou 3 origens selvagens, sem pretender afirmar que tais origens sejam ou não consideradas como espécies. Essa conclusão, bem como a distinção específica que existe entre o touro de bossa e o boi ordinário, foi quase definitivamente estabelecido pelos admiráveis estudos do professor Rutmeyer. Quanto aos cavalos, hesito em crer, por motivos que não posso desenvolver aqui, e demais contrários à opinião de muitos sábios, que todas as raças derivam de uma só espécie. Tenho tratado quase todas as raças inglesas das nossas aves de capoeira, tenho-as cruzado, tenho-lhe estudado o esqueleto, e cheguei à conclusão que provém todas de uma espécie selvagem índica, o Gallus banquiva. É também a opinião de M. Bleach e de outros naturalistas que estudaram esta ave na Índia. Quanto aos patos e aos coelhos, de que algumas raças diferem consideravelmente entre si, é evidente que derivam todas do pato comum selvagem e do coelho selvagem. Alguns autores têm levado ao extremo a doutrina de as nossas raças domésticas derivarem de muitas origens selvagens.
julgam que toda a raça que se reproduz puramente, por ligeiros que sejam seus caracteres distintivos, teve seu protótipo selvagem. Sendo assim, deveriam existir pelo menos uma vintena de espécies de touros selvagens, outras tantas de carneiros e muitas espécies de cabras da Europa, das quais muitas na Grã-Bretanha somente. Um autor sustenta que deveriam existir na Grã-Bretanha 11 espécies de carneiros selvagens que lhe eram próprios. Quando nos lembrarmos que este país não possui hoje um mamífero que lhe seja particular, que a França tem apenas alguns, muito poucos, que sejam distintos dos da Alemanha, e que o mesmo se dá na Hungria e na Espanha, etc., mas que cada um destes países possui muitas espécies particulares de touros, de carneiros. É necessário então admitir que um grande número de raças domésticas tiveram origem na Europa, porque de onde poderiam elas vir? E o mesmo se dá na Índia. É certo que as variações hereditárias desempenharam um papel importante na formação das raças tão numerosas de cães domésticos, para os quais admito, contudo, muitas origens distintas. Quem poderia acreditar, com efeito, que muitos animais, assemelhando-se ao galgo italiano, ao rafeiro, ao bulldog, ao fraudigueiro e ao espanhol de Blenheim, tipos tão diferentes dos tipos dos canídeos selvagens, tivessem existido no estado primitivo? Tem-se afirmado muitas vezes, sem prova segura, que todas as nossas raças de cães provêm do cruzamento de um pequeno número de espécies distintas, mas apenas se obtém pelo cruzamento formas intermediárias entre os pais. Ora, se queremos explicar assim a existência das nossas diferentes raças domésticas, necessário se torna admitir a existência anterior das formas mais extremas, tais como o galgo italiano, o rafeiro, o bulldog, etc., no estado selvagem. De resto, tem-se exagerado muito a possibilidade de formar raças distintas pelo cruzamento. Está provado que pode modificar-se uma raça pelos cruzamentos acidentais, admitindo, todavia, que se escolhem cuidadosamente os indivíduos que representam o tipo desejado, mas seria muito difícil obter uma raça intermédia entre duas raças completamente distintas. Sir J. Sebridge tentou numerosas experiências com este fim, mas não pôde obter resultado algum. Os produtos do primeiro cruzamento entre duas raças puras são bastante uniformes, algumas vezes mesmo perfeitamente idênticos, como tenho constatado nos pombos. Nada parece, pois, mais simples quando, porém, se cruzam estes mestiços entre si durante muitas gerações. Não mais se obtêm dois produtos semelhantes, e as dificuldades de operação tornam-se manifestas. Raças do pombo doméstico, suas diferenças e sua origem. Persuadido de que vale mais estudar um grupo especial, decidi-me após madura reflexão pelos pombos domésticos. Tenho tratado todas as raças que pude obter por compra ou por outra maneira. Além disso, tem-me sido enviado peles provenientes de quase todas as partes do mundo. Estou principalmente agradecido por essas remessas ao honorário W. Elliot, que me fez aperceber de espécimes da Índia, e ao honorário C. Murray, que me expediu exemplares da Pérsia. Em todas as línguas se tem publicado tratados sobre pombos. Algumas dessas obras são muito importantes, pois que ascendem à mais remota antiguidade. Associei-me a muitos criadores importantes e faço parte de 2 Pigeons Clubs de Londres. A diversidade das raças de pombos é verdadeiramente admirável. Se se compara o correio inglês com o cambalhota de face curta, fica-se impressionado pela enorme diferença do bico, condizendo com diferenças correspondentes no crânio. O correio, e mais particularmente o macho, apresenta um desenvolvimento pronunciado da membrana carunculosa da cabeça, acompanhado de grande alongamento das pálpebras, de largos orifícios nasais e grande abertura do bico. O bico do cambalhota de face curta parece-se com o de um pardal. O cambalhota ordinário possui o hábito singular de elevar-se a grande altura desordenadamente e depois fazer no ar
uma cambalhota completa. O runte, pombo-galinha romano, é uma ave grande de bico longo e maciço e grande espécie. Algumas sub-raças têm longo pescoço, outras longas asas e longa cauda. O barbado está aliado ao pombo-correio, mas o bico, em lugar de ser longo, é largo e muito curto. O pombo de papo tem corpo, asas e patas alongadas. O enorme papo, que tumefaz com orgulho, dá-lhe um aspecto bizarro e cômico. O pombo-gravata tem o bico curto e cônico e uma ordem de penas riçadas sobre o peito. Tem o hábito de dilatar ligeiramente a parte superior do esôfago. O cabeleira tem as pernas de tal maneira eriçadas na parte dorsal do pescoço, que formam uma espécie de capucho. Proporcionalmente ao tamanho, tem as pernas das asas e do pescoço muito alongadas. O trombeta, ou pombo-tambor, e o pombo que ri fazem ouvir, assim como indica o seu nome, um arrulho muito diferente do das outras raças. O pombo de leque tem 30 ou mesmo 40 penas na cauda, em vez de 12 ou 14, número normal em todos os membros da família dos pombos. Tem essas penas tão ostentadas e tão eriçadas que nas aves de raça pura a cabeça e a cauda se tocam, mas a glândula oleífera é completamente atrofiada. Poderíamos ainda indicar algumas outras raças menos distintas. O desenvolvimento dos ossos da face difere enormemente, tanto pelo comprimento como pela largura e curvatura, no esqueleto das diferentes raças. A forma, assim como as dimensões do maxilar inferior, variam de uma maneira muito acentuada. O número das vértebras caudais e das vértebras sagradas varia também da mesma forma que o número de costelas e das apófises, assim como a sua largura relativa. A forma e a grandeza das aberturas do externo, o grau de divergência e as dimensões dos ramos da forquilha são igualmente muito variados. A largura proporcional da abertura do bico, o comportamento relativo das pálpebras, as dimensões do orifício das narinas e da língua, que não estão sempre em correlação absolutamente exata com o comprimento do bico, o desenvolvimento do papo e da parte superior do esôfago, o desenvolvimento ou atrofia da glândula oleífera, o número de penas primárias da asa e da cauda, o comprimento relativo das asas e da cauda, quer entre si, quer em relação ao corpo, o comprimento relativo da perna e do pé, o número de escamas dos dedos, o desenvolvimento da membrana interdigital são outras tantas partes essencialmente variáveis. A época em que as aves novas adquirem a plumagem perfeita, bem como a natureza da plumagem de que os filhotes são revestidos na sua eclosão, variam também, e igualmente a forma e tamanho dos ovos. O voo e, em certas raças, a voz e os instintos apresentam diversidades notáveis. Enfim, em certas variedades, os machos e as fêmeas chegam a diferir algum tanto uns com os outros. Poder-se-ia facilmente reunir uma vintena de pombos tais que, se mostrassem a um ornitólogo e se lhe dissessem que eram aves selvagens, ele os classificaria certamente como outras tantas espécies distintas. Não creio mesmo que qualquer ornitólogo consentisse em colocar no mesmo gênero o correio inglês, o cambalhota de face curta, o rante, o barbado, o pombo de papo e o pombo de leque. Ele o faria tanto menos que se lhe poderiam mostrar, por cada uma dessas raças, muitas subvariedades de descendência pura, isso é, de espécies, como lhes chamaria certamente. Por considerável que seja a diferença que se observa entre as diversas raças de pombos, estou completamente da opinião comum dos naturalistas que os fazem descendentes do pombo torcaz, Columbia livia,
Compreendo debaixo deste termo muitas raças geográficas ou subespécies que só diferem uma das outras por pontos insignificantes. Explorei sucintamente muitas das razões que me levam a adotar essa opinião, porque são, até certo ponto, aplicáveis a outros casos. Se as nossas diversas raças de pombos não são variedades, se numa palavra não derivam do torcaz, devem derivar de 7 ou 8 tipos originais, pelo menos, porque seria impossível produzir as nossas raças domésticas atuais por cruzamentos recíprocos de um número menor. Como, por exemplo, produzir um pombo de papo cruzando duas raças, a não ser que uma das raças ascendentes possua enorme papo característico? Os supostos tipos originais devem todos ter sido habitantes dos rochedos como o torcaz, isso é, espécies que não se empoleiram nem fazem ninhos voluntariamente sobre as árvores. Mas além da Colômbia, Lívia e as suas subespécies geográficas, somente se conhecem 2 ou 3 outras espécies de pombos dos rochedos, e não apresentam qualquer caracteres próprios às raças domésticas. As espécies primitivas devem, pois, ou existir ainda nos países em que têm sido originalmente reduzidas à domesticidade, e neste caso escapavam à atenção dos ornitólogos, o que, atendo ao talhe, aos hábitos e ao notável caráter, parece impossível, ou foram extintas no estado selvagem. É, porém, difícil exterminar aves que fazem ninho à beira de precipícios e dotadas de voo poderoso. Demais, o torcaz comum, que tem os mesmos hábitos que as raças domésticas, não foi exterminado nem nas pequenas ilhas que cercam a Grã-Bretanha, nem nas costas do Mediterrâneo. Seria, pois, fazer uma falsa suposição admitir a extinção de um tão grande número de espécies, tendo os mesmos costumes que o torcaz. Além disso, as raças domésticas, de que temos falado mais acima, foram transportadas para todas as partes do mundo. Algumas, por conseguinte, devem ter sido levadas ao seu país de origem. Nenhuma, contudo, voltou ao estado selvagem, ainda que o pombo comum, que não é outro senão o torcaz sob forma muito pouco modificada, se tenha tornado selvagem em muitos lugares. Enfim, a experiência prova-nos bem o quanto é difícil obrigar um animal selvagem a reproduzir-se regularmente em cativeiro. Todavia, admitindo a origem múltipla dos nossos pombos, necessário se torna também admitir que 7 ou 8 espécies, pelo menos, foram aprisionadas pelo homem num estado semi-selvagem para as tornar perfeitamente fecundas no estado de cativas. Há um outro argumento que me parece ter um grande valor e que pode aplicar-se a muitos outros casos. É que as raças de que temos falado, posto que assemelhando-se de uma maneira geral ao torcaz selvagem pela constituição, hábitos, voz, cor e pela maior parte da conformação, diferenciam-se ele, todavia, por muitos outros pontos. Debalde se procuraria em toda parte a grande família das columbídeas, um bico semelhante ao do correio inglês, ao do cambalhota de face curta ou ao do barbado, penas eriçadas análogas às do cabeleira, papo comparado ao do pombo de papo, penas caudais comparáveis ao pombo de pavão. Seria necessário, pois, admitir não só que homens semi-selvagens aprisionaram completamente muitas espécies, como ainda, por acaso ou intencionalmente, escolheram as espécies mais extraordinárias e mais anormais. Era necessário admitir ainda que todas essas espécies se extinguiram em seguida ou ficaram desconhecidas. Um tal concurso de circunstâncias é provável no mais alto grau. Merecem menção alguns fatos relativos à cor dos pombos. O torcaz é azul ardósia, com os flancos brancos na superfície índica
a colúmbia intermédia de Strickland, os flancos são azulados, a cauda apresenta uma orla carregada terminal e as penas dos lados são exteriormente limitadas de branco na base. As asas têm 2 barras negras. Em algumas raças semi-domésticas, bem como em algumas absolutamente selvagens, as asas, além das 2 orlas negras, são pontiagudas de negro. Esses diversos sinais não se encontram reunidos em qualquer outra espécie da família. Ora, todos os sinais que acabamos de indicar são por vezes e perfeitamente desenvolvidos até ao bordo branco das penas exteriores da cauda, das aves de raça pura, pertencendo a todas as nossas raças domésticas. Além disso, quando se cruzam os pombos pertencentes a 2 ou mais raças distintas, não oferecendo nem a coloração azul nem qualquer dos sinais que acabamos de expor, os produtos desses cruzamentos mostram-se muito dispostos a adquirir rapidamente esses caracteres. Limitar-me-ei a citar um exemplo que entre tantos outros observei. Cruzei alguns pombos pavões brancos. Exemplo que entre tantos outros observei. Cruzei alguns pombos pavões brancos de raça mais pura com alguns barbados negros. As variedades azuis do barbado são tão raras que não conheço um só exemplar em Inglaterra. As aves que obtiveram eram negras, cinzentas e manchadas. Cruzei igualmente um barbado com um pombo spot, que é uma ave branca com a cauda vermelha e uma mancha vermelha no alto da cabeça, e que se reproduz fielmente. Obtive mestiços acinzentados e manchados. Cruzei então um dos mestiços barbado pavão com um mestiço barbado spot, e obtive uma ave de um tão belo azul como nenhum pombo de raça selvagem, tendo os flancos brancos, possuindo a dupla orla negra das asas e as penas externas da cauda orladas de negro e limitadas de branco. Se todas as raças de pombos domésticos derivam do torcaz, estes fatos explicam-se facilmente pelo princípio bem conhecido da reversão aos caracteres dos antepassados. Mas se contesta essa origem, é necessário forçosamente admitir uma das 2 hipóteses seguintes, hipóteses o mais prováveis possíveis. Ou todos os diversos tipos originais eram coloridos e marcados como torcaz, posto que nenhuma outra espécie existente apresente esses mesmos caracteres, de modo que em cada raça separada exista uma tendência à reversão de cores e características. Ou então cada raça, mesmo a mais pura, foi cruzada com o torcaz, num intervalo de uma dezena ou ainda mais de uma vintena de gerações. Digo uma vintena de gerações, porque não se conhece exemplo algum de produtos de um cruzamento que tenham voltado a um antepassado de sangue estranho, afastado deles por números de gerações mais considerável. Numa raça que foi cruzada apenas uma vez, a tendência à reversão a um destes caracteres devidos a este cruzamento diminui naturalmente, contendo cada geração sucessiva uma quantidade sempre menor de sangue estranho. Mas, quando não tem havido cruzamento e existe numa raça a tendência a regressar a um caráter perdido durante muitas gerações, essa tendência, depois do que fica dito, pode transferir-se sem enfraquecimento durante um número indefinido de gerações. Os autores que têm escrito sobre a hereditariedade têm muitas vezes confundido esses 2 casos assaz distintos da reversão. Enfim, assim como pude constatar pelas observações que tenho feito expressamente sobre as mais distintas raças, os híbridos ou mestiços provenientes de todas as raças domésticas do pombo são perfeitamente fecundos. Ora, é difícil, se não impossível, citar um caso bem estabelecido, tendente a provar que os descendentes híbridos provindos de 2 espécies de animais nitidamente distintos são completamente fecundos. Alguns autores julgam que uma domesticidade por muito tempo prolongada diminui essa grande tendência à esterilidade. A história do cão e a de alguns outros animais domésticos torna essa opinião muito provável,
se aplicar às espécies estreitamente aliadas, mas parece-me em extremo temerário generalizar essa hipótese até supor que espécies primitivamente tão distintas como são hoje os correios, os cambalhotas, os papudos e os pavões tenham podido produzir descendentes perfeitamente fecundos inter si. Essas diferentes razões, que sempre é bom recapitular, isto é, a improbabilidade de outrora o homem ter reduzido ao estado doméstico 7 ou 8 espécies de pombos e, sobretudo, fazê-los reproduzir neste estado livremente, o fato de serem desconhecidas por toda a parte estas supostas espécies no estado selvagem e de as espécies domésticas se não tornarem selvagens em parte alguma, o fato de essas espécies apresentarem certos caracteres muito anormais, comparando-as com todas as outras espécies de columbídeas, posto que se assemelhem ao torcaz sob quase todos os aspectos, o fato de a cor azul e os diferentes estigmas negros reaparecerem em todas as raças, quer se conservem puras, quer se cruzem, enfim, o fato de os mestiços serem perfeitamente fecundos, esse complexo de razões leva-nos a concluir que todas as nossas raças domésticas derivam do torcaz ou Columbia livia e das suas subespécies geográficas. Juntarei em apoio dessa opinião, primeiro, que o Columbia tivia ou torcaz se mostra na Europa e na Índia, suscetível de uma domesticidade fácil e que há uma grande analogia entre os seus hábitos e a conformação de todas as raças domésticas. Segundo, que ainda que o correio inglês ou cambalhota de face curta difiram consideravelmente do torcaz por certos caracteres, se pode, contudo, comparando as diversas subvariedades destas duas raças, e principalmente as provenientes de países afastados, estabelecer entre o torcaz e elas uma série quase completa, ligando os dois extremos. Podem estabelecer-se as mesmas séries em alguns outros casos, mas não com todas as raças. Terceiro, que os principais caracteres de cada raça são em cada uma delas essencialmente variáveis, tais como, por exemplo, as carúnculas e o comprimento do bico do correio inglês, o bico tão curto do cambalhota e o número de penas caudais no pombo-pavão. A explicação evidente deste fato ressaltará quando tratarmos da seleção. Quarto, que os pombos têm sido objetos dos mais extremos cuidados da parte de um grande número de amadores, e que foram reduzidos ao estado doméstico há milhares de anos nas diferentes partes do mundo. O documento mais antigo que se encontra na história relativamente aos pombos ascende à quinta dinastia egípcia, cerca de 3.000 anos antes da nossa era. Este documento foi-me indicado pelo professor Lepsius. Por outra parte, M. Burt ensina-me que o pombo está mencionado num boletim de refeição da dinastia precedente. Plínio diz-nos que os romanos pagavam os pombos por um preço considerável. Chegou-se, diz o naturalista latino, a tomar conta da sua genealogia e da sua raça. Na Índia, pelo ano 1600, Abkir Khan fazia tão grande caso dos pombos que o seu pombal tinha pelo menos 20.000 exemplares. Os monarcas do Irão e do Turão enviavam-lhe aves muito raras. Em seguida, o cronista real acrescenta: Sua Majestade, cruzando as raças, o que ainda não tivera sido feito até então, melhorou-as extraordinariamente. Nessa mesma época, os holandeses mostravam-se também amadores de pombos, como o tinham sido os antigos romanos. Quando tratamos da seleção, compreender-se-á
a grande importância dessas considerações para explicar a soma enorme de variantes que os pombos apresentam. Veremos então também como se faz com que muitas vezes as diferentes raças ofereçam caracteres monstruosos. É necessário, por fim, indicar uma circunstância extremamente favorável para a produção de raças distintas, e que os pombos machos e fêmeas se unam de ordinário para a vida, e que se possam tratar muitas raças diferentes numa mesma gaiola. Acabo de discutir muito largamente e, contudo, de uma maneira insuficiente, a origem provável dos nossos pombos domésticos. Se tal fiz, foi porque, quando comecei a tratar dos pombos e a observar as diferentes espécies, eu estava também pouco disposto a admitir, sabendo com que fidelidade as diversas raças se reproduzem, que derivassem todas de uma única espécie-mãe, e se tivessem formado desde o momento em que foram reduzidas ao estado doméstico, como estaria qualquer naturalista em aceitar a mesma conclusão com respeito a numerosas espécies de pardais ou de qualquer outro grupo de animal de aves selvagens. Uma circunstância me feriu sobretudo, é que a maior parte dos tratadores de animais domésticos ou os cultivadores com os quais estou em contato, ou de que tenho lido as obras, estão todos firmemente convencidos de que as diferentes raças de que cada um se tem ocupado em especial derivam de outras tantas espécies primitivamente distintas. Perguntai assim, como eu o fiz, a um célebre tratador de bois de Hereford, se não poderia fazer derivar o seu gado de uma raça de longos cornos, ou que as duas raças derivassem de uma origem comum, e ele se rirá de vós. Nunca encontrei um tratador de pombos, de galinhas, de patos ou de coelhos que não estivesse inteiramente convencido que cada raça principal derivasse de uma espécie distinta. Van Mons, no seu tratado sobre peras e maçãs, recusa-se categoricamente a acreditar que espécies diferentes, um pipim ripsum e uma maçã codlin, por exemplo, possam descender de sementes de uma mesma árvore. Poder-se-iam citar uma infinidade de outros exemplos. A explicação deste fato parece-me simples, fortemente impressionados em razão dos seus longos estudos pelas diferenças que existem entre as diversas raças, e ainda sabendo bem que cada uma delas varia ligeiramente, pois que somente ganham prêmios nos concursos escolhendo com cuidado essas leves diferenças. Os tratadores ignoram, contudo, os princípios gerais, recusam-se a tomar em linha de conta as leves diferenças que se foram acumulando durante um grande número de gerações sucessivas. Os naturalistas, que sabem bem menos que os tratadores sobre as leis da hereditariedade, que não sabem mais a respeito dos alelos intermediários que ligam entre si longas séries genealógicas, e que contudo admitem que a maior parte das nossas raças domésticas derivam de um mesmo tipo, não poderiam tornar-se um pouco mais prudentes, e não zombarem da opinião de que uma espécie no estado natural pode ser a posteridade direta de outras espécies? Princípios de seleção antigamente aplicados e seus efeitos. Consideraremos agora, em algumas linhas, a formação gradual das nossas raças domésticas, quer derivem de uma espécie única, quer derivem de muitas espécies vizinhas. Podem atribuir-se alguns efeitos à ação direta e definida das condições exteriores da existência, alguns outros aos hábitos, mas necessário seria ser bem ardiloso para explicar, por tais causas, as diferenças que existem entre o cavalo de tiro e o cavalo de corrida, entre o perdigueiro e o galgo, entre o correio e o cambalhota. Um dos caracteres mais notáveis das nossas raças domésticas é que vemos entre elas adaptações que não contribuem nada para o bem-estar do animal ou da planta, mas simplesmente para a vantagem e capricho do homem. Determinadas variações úteis ao homem são provavelmente produzidas sucedânea e gradualmente por outras.
Alguns naturalistas, por exemplo, julgam que o cardo penteador armado de ganchos, que não pode substituir qualquer máquina, é muito simplesmente uma variedade de dipsaco selvagem. Ora, esta transformação pode manifestar-se numa só semente. Igualmente é provável que o tenha sido para o cão Tournebroche. Sabe-se pelo menos que o carneiro Ancon surgiu de uma maneira súbita, mas é necessário se compararmos a cavalo de tiro e o cavalo de corrida, o dromedário e o camelo, as diversas raças de carneiros adaptadas, quer às planícies cultivadas, que às pastagens das montanhas, e de que a lã, segundo a raça, é apropriada tanto a um como a outro uso. Se compararmos as diferentes raças de cães, de que cada uma é útil ao homem sob pontos de vista diversos. Se compararmos o galo de combate, tão inclinado à luta, com outras raças tão pacíficas, como as poedeiras perpétuas sem nunca chocarem, e como o galo bantam, tão pequeno, tão elegante. Se considerarmos, enfim, essa legião de plantas agrícolas e culinárias e as árvores que assombram os nossos vergéis, as flores que adornam os nossos jardins, umas tão úteis ao homem em diferentes estações e para tantos usos diversos, ou somente tão agradáveis à vista, é necessário procurar, penso eu, alguma coisa mais que um simples efeito de variabilidade. Não podemos supor com efeito que todas essas raças tenham sido simultaneamente produzidas com toda a perfeição e toda a utilidade que têm hoje. Sabemos mesmo, em muitos casos, que não tem sido assim. O poder de seleção, de acumulação que possui o homem é a chave deste problema. A natureza fornece as variações sucessivas. O homem as acumula em certas direções que lhe são úteis. Nesse sentido, pode-se dizer que o homem criou em seu proveito raças úteis. O grande valor desse princípio de seleção não é hipotético. É certo que muitos dos nossos mais eminentes criadores têm, durante a simplicidade de um homem, modificado consideravelmente os seus gados e os seus rebanhos. Para bem compreender os resultados que têm obtido, é indispensável ler algumas das numerosas obras que têm consagrado a esse assunto e ver os próprios animais. Os criadores consideram ordinariamente o organismo de um animal como um elemento plástico que podem modificar a seu bel prazer. Se não tivesse falta de espaço, poderia citar a este respeito numerosos exemplos compilados de autoridades altamente competentes. Ward, que mais que qualquer outro conhecia os trabalhos dos agricultores e que por si mesmo era um excelente juiz em questões de animais, admite que o princípio da seleção permite ao agricultor não somente modificar o caráter de seu rebanho, mas transformá-lo inteiramente. É a vara mágica por meio da qual pode apresentar as formas e os modelos que lhe agradarem. Lord Somerville diz a propósito do que os criadores têm feito para o carneiro. Parece que traçaram o esboço de uma forma perfeita e depois lhe deram existência. Em Saxe, compreende-se tão bem a importância do princípio da seleção relativamente aos carneiros merinos, que se tem feito uma profissão. Coloca-se o carneiro sobre uma mesa e um conhecedor o estuda como faria a um quadro. Repete-se este exame 3 vezes por ano, e cada vez se marcam e se classificam os carneiros de maneira a escolher os mais perfeitos para a reprodução. O preço é considerável atribuído aos animais de que a genealogia é irrepreensível, prova os resultados que os criadores ingleses têm já atingido. Os seus produtos são expedidos para quase todas as partes do mundo. Não seria necessário crer que essas melhoras fossem ordinariamente devidas ao cruzamento de diferentes raças. Os melhores criadores condenam essa prática em absoluto e empregam-na somente para as sub-raças estreitamente relacionadas. Quando um cruzamento deste gênero se faz,
uma seleção rigorosa se torna ainda muito mais indispensável que nos casos ordinários. Se a seleção consistisse simplesmente em isolar algumas variedades distintas e fazê-las reproduzir-se, este princípio seria tão óbvio que a custo teríamos de nos ocupar nele. Mas a grande importância da seleção consiste nos efeitos consideráveis produzidos pela acumulação numa mesma direção, durante gerações sucessivas, de diferenças absolutamente inapreciáveis a olhos inexperientes, diferenças que, quanto a mim, em vão tenho tentado apreciar. Nenhum homem entre 1000 tem a agudeza de vista e a segurança de critério necessários para tornar-se um hábil criador. Um homem dotado dessas qualidades, que se consagra longos anos ao estudo deste assunto, desde que ele dedica a existência inteira, aplicando-lhe toda a sua energia e uma perseverança indomável, terá bons resultados sem dúvida, e poderá realizar imensos progressos, mas a falta de uma só dessas qualidades determinará forçosamente um mau resultado. Poucas pessoas imaginam quantas capacidades naturais são precisas e quantos anos de prática para se chegar a ser um bom criador de pombos. Os horticultores seguem os mesmos princípios, mas aqui as variações são muitas vezes repentinas. Ninguém supõe que as nossas mais belas plantas são resultado de uma única variação da fonte original. Sabemos que tem sido de outra maneira, em muitos casos a respeito dos quais possuímos conhecimentos exatos. Assim pode citar-se como exemplo o aumento sempre crescente da groselha comum. Se compararmos as flores atuais com os desenhos feitos há somente 20 anos ou 30, notam-se os melhoramentos na maior parte dos produtos do floricultor. Quando uma raça de plantas já está amplamente difundida, os horticultores não se dão mais ao trabalho de escolher as melhores plantas. Contentam-se em visitar as plantas limites para adaptar aquelas que voltaram ao tipo ordinário. Pratica-se também essa espécie de seleção com os animais, porque ninguém é bastante negligente para permitir que os indivíduos defeituosos de um rebanho se reproduzam. Há ainda outro meio de observar os efeitos acumulados da seleção nas plantas. Basta com efeito comparar no canteiro a diversidade das flores nas diferentes variedades de uma mesma espécie. Numa horta, a diversidade de folhas, de vagens, de tubérculos, ou, em geral, da parte procurada das plantas hortícolas relativamente às flores das mesmas variedades. E, enfim, num pomar, a diversidade de frutos de uma mesma espécie comparativamente às folhas e às mesmas flores dessas mesmas árvores. Notai quanto diferem as folhas da couve e quanta semelhança na flor. Quanto ao contrário, são diferentes as flores do amor perfeito e como as folhas são uniformes. Como os frutos das diversas espécies de groselha diferem pelo tamanho, pela cor, pela forma e grau de vilosidade, e que pouca diferença nas flores. São apenas as variedades que diferem muito num ponto, não diferindo de resto em todos os outros, porque posso afirmar, após longas e cuidadosas observações, que isso jamais se dá ou quase nunca. A lei da correlação do crescimento, de que não se deve esquecer a importância, arrasta quase sempre algumas diferenças, mas em geral não se pode duvidar que a seleção continua de ligeiras variações, quer nas folhas, quer nas flores, quer nos frutos, não produza raças diferentes uma das outras, mas particularmente num dos órgãos. Poder-se-ia objetar que o princípio da seleção tem sido reduzido à prática apenas há cerca de 3/4 de século. Sem dúvida que este assunto recentemente tem merecido mais interesse e se tem publicado numerosas obras a seu respeito. Também os resultados têm sido, como era de esperar, rápidos e importantes, mas não é permitido dizer-se que este princípio seja uma descoberta moderna. Eu poderia citar muitas obras de uma remota antiguidade, provando que desde então
se reconhecia a importância deste princípio. Temos a prova de que, mesmo durante os períodos bárbaros pelos quais tem passado a Inglaterra, se importavam muitas vezes animais de raça e as leis proibiam a exportação. Ordenava-se a destruição dos cavalos que não atingiam a uma certa altura, o que se pode comparar ao trabalho que fazem os horticultores quando eliminam, entre os produtos das suas sementes, todas as plantas que tendam a desviar-se do tipo regular. Uma antiga enciclopédia chinesa formula nitidamente os princípios da seleção. Certos autores clássicos romanos indicam algumas regras precisas. Resulta de certas passagens do Gênese que, desde este antigo período, se prestava já alguma atenção à cor dos animais domésticos. Ainda hoje, os selvagens cruzam algumas vezes os seus cães com as espécies caninas selvagens para melhorar a raça. Plínio confirma que o mesmo fazia outrora. Os selvagens da África Meridional aparelham as suas juntas de bois pela cor, e os esquimós usam da mesma forma para as matilhas de cães. Livingstone constata que os negros do interior da África, que não têm relação alguma com os europeus, avaliam um alto preço às boas raças domésticas. Sem dúvida, alguns destes fatos não testemunham seleção direta, mas provam que desde a antiguidade a cultura dos animais domésticos era objeto de cuidados muito particulares e que os selvagens fazem hoje o mesmo. Seria estranho, além disso, que a hereditariedade das boas qualidades e dos efeitos sendo tão evidente, a escolha tivesse constantemente atraído a atenção do homem. Seleção inconsciente. Os bons criadores modernos que prosseguem num fim determinado procuram por uma seleção metódica criar novas castas ou sub-raças superiores a todas aquelas que existem no país. Mas há uma outra maneira de seleção muito mais importante do ponto de vista que nos ocupa. Seleção que poderia chamar-se inconsciente. Tem por móvel o desejo que cada um experimenta em possuir e fazer produzir os melhores indivíduos de cada espécie. Assim, quem quer possuir cães de raça procura naturalmente obter os melhores cães que pode. Em seguida, faz reproduzir os mesmos unicamente, sem ter o desejo de modificar a raça de uma maneira permanente e sem mesmo nisso pensar. Todavia, esse hábito, continuado durante séculos, acaba por modificar e por melhorar uma raça qualquer que seja. É, além disso, seguindo este processo, mas de uma maneira mais metódica, que Bakewell, Collins, etc., chegaram a modificar consideravelmente durante o decurso de sua vida as formas e as qualidades dos seus gados. Alterações dessa natureza, isso é, lentas e insensíveis, somente podem ser apreciadas, tanto como as antigas medidas exatas ou desenhos feitos com cuidado podem servir de ponto de comparação. Em alguns casos, contudo, encontra-se nas regiões menos civilizadas, onde a raça é menos melhorada, indivíduos da mesma raça pouco modificados, outros mesmo que não sofreram a modificação alguma. Há lugar para acreditar que o Podengo King Charles foi bastante modificado de maneira inconsciente, desde a época em que reinava o rei de que ele tira o nome. Algumas autoridades muito competentes estão convencidas de que o cão perdigueiro descendente diretamente do Podengo e que as modificações se produziram muito devagar. Sabe-se que o cão de caça inglês foi consideravelmente modificado durante o último século. Atribui-se como causa principal a essas mudanças o cruzamento com o galgo. Mas o que nos importa é que a alteração foi efetuada inconscientemente, gradualmente, e contudo com tanta eficácia que, posto que o nosso velho cão de caça espanhol venha com a natureza de Espanha, M. Borrow disse-me que não ter visto nesse último país um único cão indígena semelhante ao nosso cão de caça atual. O mesmo processo de seleção, juntamente com cuidados particulares,
transformou o cavalo de corrida inglês e levou-o a ultrapassar em velocidade e talhe os cavalos árabes de que descende, se bem que estes últimos, seguindo os regulamentos das corridas Goodwood, têm um peso menor. Lord Spencer e outros demonstraram que o boi inglês aumentou em peso e em precocidade comparativamente ao antigo boi. Se com o auxílio dos dados que nos fornecem os velhos tratados, comparamos o estado antigo e o atual, estado dos pombos-correios e dos cambalhotas na Grã-Bretanha, na Índia e na Pérsia, podemos ainda determinar as bases por que têm passado sucessivamente as diferentes raças de pombos, e como vieram a diferir tão prodigiosamente o Torcaz. Youatt cita um excelente exemplo de efeitos obtidos por meio da seleção contínua que pôde considerar-se como inconsciente, pela razão de que não podem os criadores prever nem desejar o resultado que tenha sido a consequência. Isso é, a criação de dois ramos distintos de uma mesma raça, M. Buckey e M. Burgess, possuem dois rebanhos de carneiros de Leicester, que descendem em linha reta depois de mais de 50 anos, diz M. Youatt, de uma mesma origem que possuía M. Bakewell. Quem entenda um pouco de criação não pode supor que o proprietário de um ou de outro rebanho tivesse jamais misturado o puro sangue da raça Bakewell. E contudo a diferença que existe atualmente entre estes dois rebanhos é tão grande que parecem compostos de duas variedades completamente distintas. Se existem povos bastante selvagens para jamais pensarem em ocupar-se da hereditariedade dos caracteres entre os descendentes dos seus animais domésticos, pode suceder todavia que um animal que lhes é particularmente útil seja mais preciosamente conservado durante a fome, ou durante os acidentes a que estão sujeitos os selvagens, e que por isso esse animal escolha deixe mais descendentes que os seus congêneres inferiores. Nesse caso, resulta uma seleção inconsciente. Os selvagens da Terra do Fogo ligam tão forte valor aos seus animais domésticos que preferem, em tempo de fome, matar e devorar as ovelhas mulheres da tribo, pois as consideram muito menos úteis do que os cães. Os mesmos processos de aperfeiçoamento conduzem a resultados análogos nas plantas, em virtude da conservação acidental dos mais belos indivíduos, quer sejam ou não bastante distintos para que se possam classificar quando aparecem com variedades distintas, quer sejam ou não o resultado de cruzamento entre duas ou mais espécies ou raças. O aumento do porte e da beleza das variedades atuais do amor perfeito, da rosa, do delargonium, da dália e outras plantas comparadas com a fonte primitiva, ou mesmo com as antigas variedades, indica claramente estes aperfeiçoamentos. Ninguém poderia chegar a obter um amor perfeito ou uma dália de primeira escolha semeando grãos de uma planta selvagem. Ninguém poderia esperar produzir uma pera sumarenta de primeira ordem semeando a pevide da pera selvagem. Talvez pudesse obter-se esse resultado se empregasse uma pobre semente crescendo no estado selvagem, mas provindo de uma árvore outrora cultivada. Posto que a pera fosse muito cultivada nos tempos clássicos, era, segundo o testemunho de Plínio, apenas um fruto de qualidade muito inferior. Pode ver-se nas obras de horticultura a surpresa que sentiram os autores vendo os resultados admiráveis obtidos por jardineiros, que apenas tinham ingratos materiais ao seu alcance. Todavia, o processo é muito simples e tem sido aplicado quase de maneira inconsciente para chegar ao resultado final. Esse processo consiste em cultivar sempre as melhores variedades conhecidas, em semear os grãos e, quando uma variedade um pouco melhor chega a produzir-se, cultivá-la de preferência a qualquer outra. Os horticultores da época greco-latina, que cultivavam as melhores peras que então se podiam procurar, não poderiam imaginar quão deliciosos frutos nós comeríamos agora.
Seja como for, devemos, sem dúvida alguma, estes excelentes frutos aqui têm sido naturalmente escolhidas e conservadas para as melhores variedades conhecidas. Essas consideráveis modificações efetuadas lentamente e acumuladas de maneira inconsciente explicam, julgo eu, o fato bem conhecido de, num grande número de casos, nos ser impossível distinguir e, conseguinte, reconhecer as origens selvagens das plantas e das flores que, desde a época afastada, têm sido cultivadas nos nossos jardins e pomares. Se foram necessárias centenas ou mesmo milhares de anos para modificar a maior parte de nossas plantas e para as aperfeiçoar de maneira que se tornassem tão úteis ao homem, é fácil compreender como nem a Austrália, nem o Cabo da Boa Esperança, nem qualquer outro país habitado pelo homem selvagem nos tenha fornecido qualquer planta digna de ser cultivada. Esses países, tão ricos em espécie, devem possuir, sem dúvida alguma, os tipos de muitas plantas úteis, mas essas plantas indígenas não têm sido melhoradas por uma seleção contínua e não têm sido trazidas, por isso, ao estado de aperfeiçoamento comparável ao que têm atingido as plantas cultivadas nos países mais remotamente civilizados. Quanto aos animais domésticos dos povos selvagens, é inconveniente não esquecer que têm quase sempre, pelo menos durante algumas estações, de procurar por si mesmos alimentos. Ora, em dois países muito diferentes com relação às condições de vida, indivíduos pertencendo a uma mesma espécie, tendo, porém, uma constituição ou uma conformação ligeiramente diferentes, podem muitas vezes aclimatar-se melhor num país que noutro. Resulta que, por processo de seleção natural, que mais adiante exploraremos minuciosamente, podem formar-se duas sub-raças. É talvez aí, como o têm feito notar muitos autores, que é conveniente procurar a explicação de fato de, entre os selvagens, os animais domésticos terem muito mais caracteres de espécies do que os animais domésticos de países civilizados. Se se ponderar bem o papel importante que tem desempenhado o poder seletivo do homem, explicar-se-á facilmente como as nossas raças domésticas, quer pela conformação, quer pelos seus hábitos, são tão completamente adaptados às nossas necessidades e caprichos. Encontramos, além disso, a explicação do caráter tão frequentemente anormal das nossas raças domésticas e do fato de as suas diferenças serem tão grandes, posto que as diferenças sofridas pelo organismo sejam relativamente tão pequenas. O homem não pode escolher senão os desvios de conformação que afetam o exterior. Quanto aos desvios internos, só poderia escolhê-los com a maior dificuldade, e pode mesmo acrescentar-se que pouco se incomoda com isso. Além disso, apenas pode exercer o seu poder seletivo sobre variações que a natureza lhe forneceu de princípio. Ninguém, por exemplo, teria jamais ensaiado produzir um pombo-pavão, antes de ter visto um pombo cuja cauda oferecia um desenvolvimento um tanto inusitado. Ninguém teria procurado produzir um pombo papudo antes de ter notado uma dilatação excepcional do papo em uma dessas aves. Ora, quanto mais um desvio acidental apresenta um caráter anormal ou bizarro, tanto mais atrai a atenção do homem. Nós acabamos de empregar a expressão ensaiar, produzir um pombo-pavão. É isso, não há dúvida, na maior parte dos casos, uma expressão absolutamente inexata. O primeiro homem que escolheu para o fazer reproduzir um pombo cuja cauda era um pouco mais desenvolvida que a dos seus congêneres, nunca imaginou no que se tornariam os descendentes desse pombo em seguida a uma seleção longamente continuada, quer inconsciente, quer metódica. Talvez o pombo, origem de todos os pombos-pavões, tivessem só 14 penas caudais um pouco abertas, em forma de leque, como o atual pombo-pavão de Java, ou como alguns indivíduos de outras raças distintas, entre os quais se contam até 17 penas caudais. Talvez o primeiro pombo papudo não inchasse mais o papo do que o atual turbite quando dilata a parte superior do esôfago. Hábito a que nenhum dos criadores presta atenção, porque não é um dos caracteres dessa raça. Não seria preciso crer, contudo, que para prender a atenção do Criador, o desvio de estrutura deve ser muito pronunciado. O Criador, ao contrário,
nota as menores diferenças, porque é próprio de cada homem prender-se com qualquer novidade, por insignificante que seja. Não poderia julgar-se da importância que se atribuía outrora a algumas diferenças entre indivíduos da mesma espécie, pela importância que hoje se lhe atribui quando as diversas raças estão bem estabelecidas. Sabe-se que pequenas variações se apresentam ainda acidentalmente entre os pombos, mas tem-se considerado como defeitos ou desvios do tipo de perfeição admitido para cada raça. O pato comum não tem fornecido variações bem acentuadas, todavia, tem-se ultimamente exposto como espécies distintas nas exposições ornitológicas a raça ditosa e a raça comum, que só diferem pela cor, isso é, pelo mais fugaz de todos os caracteres. Essas diferentes razões explicam por que nada sabemos, ou quase nada, sobre a origem ou sobre a história das nossas raças domésticas. Mas, com efeito, pode sustentar-se que uma raça ou um dialeto tenha uma origem distinta? O homem conserva e faz reproduzir o indivíduo que apresenta qualquer leve desvio de conformação, ou então dispensa mais cuidados do que faria de ordinário para aparelhar os seus mais belos exemplares. Fazendo isso, aperfeiçoa-os, e estes animais aperfeiçoados espalmam-se lentamente na vizinhança. Não tem ainda um nome particular, poucos apreciados, a sua história é desprezada. Mas, se continua a seguir este processo lento e gradual, e por consequência estes animais se aperfeiçoam cada vez mais, espalham-se extensamente, e termina-se por os reconhecer como raça distinta tendo algum valor. Recebe então um nome, provavelmente um nome de província. Nos países meio civilizados, onde as comunicações são difíceis, uma nova raça só se espalha muito lentamente. Os principais caracteres da nova raça sendo reconhecidos e apreciados pelo seu justo valor, o princípio da seleção inconsciente, como o tenho chamado, terá sempre por efeito aumentar os traços característicos da raça, quaisquer que possam ser além disso, sem dúvida, numa época mais particular que outra, segundo a nova raça é ou não da moda, mais particularmente também num país que noutro, segundo os habitantes são mais ou menos civilizados. Mas, em todo caso, é muito pouco provável que se conserve a história de mudanças tão lentas e tão insensíveis. Circunstâncias favoráveis à seleção operada pelo homem. Convém agora indicar, ainda que resumidamente, as circunstâncias que facilitam ou contrariam o exercício da seleção feita pelo homem. Uma grande faculdade de variabilidade é evidentemente favorável, porque fornece todos os materiais sobre que repousa a seleção. Todavia, simples diferenças individuais são mais que suficientes para permitir, juntando-lhe ainda muitos cuidados, a acumulação de uma grande soma de modificações em quase todos os sentidos. Contudo, como variações manifestantes úteis ou agradáveis ao homem se produzem apenas acidentalmente, tem-se tanto mais desejo em produzi-las quanto maior é o número de indivíduos que se tratam. O número é, pois, um dos grandes elementos de sucesso. É partindo desse princípio que Marshall fez notar outrora, falando dos carneiros de certas partes de Yorkshire, estes animais, pertencendo a gente pobre e estando por isso divididos em pequenos rebanhos, há pouca probabilidade de jamais melhorarem. Por outra parte, os horticultores que cultivam quantidades consideráveis da mesma planta acertam ordinariamente melhor que os amadores em produzir novas variedades. Para que um grande número de indivíduos de uma espécie qualquer exista no mesmo país, é útil que a espécie encontre aí condições de existência favoráveis à sua reprodução. Quando os indivíduos são em pequeno número, permite-se a todos reproduzir-se, sejam quais forem demais as suas qualidades, o que impede a ação selecionante de se manifestar. Mas o ponto mais importante de todos é, sem contradição, que o animal ou a planta seja bastante útil ao homem, ou tenha bastante valor a seus olhos, para que prenda a mais escrupulosa atenção
aos menores desvios que podem produzir-se nas qualidades ou na conformação desse animal ou dessa planta. Nada é possível sem essas precauções. Tenho ouvido fazer a sério a observação de que o morangueiro começou a variar precisamente quando os jardineiros prestaram atenção a essa planta. Ora, não há dúvida que o morangueiro devia variar desde quando se cultiva, somente foram desprezadas essas pequenas variações. Desde, porém, que os jardineiros começaram a escolher as plantas que davam o maior fruto, o mais perfumado e mais doce, a semear os seus grãos, a estrumar as plantas para fazer reproduzir as melhores, e assim seguidamente, chegaram a obter, ajudados com os cruzamentos com outras espécies, essas numerosas e admiráveis variedades de morangos que têm aparecido nesses 30 a 40 anos. Importa para a formação de novas raças de animais e impedir tanto quanto possível os cruzamentos, pelo menos num país que encerra outras raças. A esse respeito, os cerrados gozam de um grande papel. Os selvagens nômades ou os habitantes das planícies possuem raramente mais de uma raça da mesma espécie. O pombo acasala-se para a vida toda, o que é uma grande comodidade para o criador, que pode assim aperfeiçoar e fazer reproduzir fielmente muitas raças, contanto que habitem o mesmo pombal. Essa circunstância deve, além disso, ter favorecido singularmente a formação de novas raças. Há um ponto que é bom frisar: os pombos multiplicam-se muito e muito depressa, e podem sacrificar-se todos os filhotes defeituosos porque servem para alimentação. Os gados, ao contrário, devido aos seus hábitos noturnos e vagabundos, não podem ser facilmente acasalados. E posto que têm um grande valor aos olhos das mulheres e das crianças, vemos raramente uma raça distinta perpetuar-se entre si. As que se encontram são, com efeito, quase sempre importadas de outros países. Alguns animais domésticos variam menos que outros. Sem dúvida, pode-se, contudo, julgo eu, atribuir esse fato a que a seleção lhes não tem sido aplicada e a raridade ou ausência de raças distintas do gado, no burro, no pavão, no pato, nos gatos, porque é muito difícil acasalá-los. Nos burros, porque estes animais se encontram extraordinariamente apenas na gente pobre, que se ocupa pouco em vigiar a sua reprodução. E a prova é que muito recentemente se chegou a modificar e a melhorar singularmente esse animal por uma seleção cuidadosa em certas partes da Espanha e dos Estados Unidos. Nos pavões, porque esse animal é difícil de criar e não se conserva em grande quantidade. Nos patos, porque essa ave tem somente valor pela carne e pelas penas, e sobretudo talvez porque ninguém tem desejado jamais multiplicar as raças. É justo acrescentar que o pato doméstico parece ter um organismo singularmente inflexível, posto haja variado um pouco, como já acima demonstrei. Alguns autores têm afirmado que o limite da variação nos nossos animais domésticos é cedo atingido e que não poderia ser ultrapassado. Seria talvez temerário afirmar que o limite foi atingido num caso qualquer, porque quase todos os nossos animais e quase todas as nossas plantas foram muito melhoradas de qualquer maneira num período recente. Ora, esses aperfeiçoamentos implicam variações. Seria igualmente temerário afirmar que os caracteres levados hoje até ao seu extremo limite não poderão, depois de estar fixos durante séculos, variar de novo em novas condições de existência. Claro está que, como fez notar M. Wallace, com muita razão, se terminará por atingir um limite. Há, por exemplo, um limite na velocidade de um animal terrestre, porque este limite é determinado pela resistência a vencer, pelo peso do corpo e pelo poder de concentração das fibras musculares. Mas o que nos interessa é que as variedades domésticas das mesmas espécies diferem uma das outras, e quase todos os caracteres de que o homem se tem ocupado e de que faz objeto de seleção, muito mais do que fazem as espécies distintas dos mesmos gêneros. Isidore Geoffroy de Saint-Hilaire demonstrou relativamente ao talhe, e da mesma forma para a cor, e provavelmente
para o comprimento do pelo. Quanto à velocidade, que depende de tantos caracteres físicos, Eclipse era muito mais rápido e um cavalo de carro é incomparavelmente mais forte que qualquer outro indivíduo dependendo do mesmo gênero. Da mesma forma, para as plantas, os grãos das sementes, qualidades de favas ou de milho diferem provavelmente mais com relação ao tamanho do que aos grãos de espécies distintas, de um gênero qualquer, pertencendo às mesmas duas famílias. Essa nota aplica-se aos frutos das sementes, variedades de ameixeiras, mas ainda aos melões e a um grande número de outros casos análogos. Resumamos em algumas palavras o que há de relativo à origem das nossas raças de animais domésticos e das nossas plantas cultivadas. As alterações nas condições de existência têm a mais alta importância como causa da variabilidade, e porque essas condições atuam diretamente sobre o organismo, e porque atuando indiretamente afetam o sistema reprodutor. Não é provável que a variabilidade seja, em todas as circunstâncias, uma resultante inerente e necessária dessas alterações. A força maior ou menor da hereditariedade e a da tendência à regressão determinam ou não a constância das variações. Muitas leis desconhecidas, de que a correlação de crescimento é provável a mais importante, regulam a variabilidade. Pode atribuir-se uma certa influência à ação definida das condições de vida, mas não sabemos em que proporções essa influência se exerce. Pode considerar-se como causa, mesmo até como causa considerável, o aumento do uso ou não uso das partes. O resultado final, se consideram todas essas influências, torna-se infinitamente complexo. Em alguns casos, o cruzamento de espécies primitivas distintas parece ter desempenhado um papel muito importante do ponto de vista da origem das nossas raças. Desde que muitas raças foram formadas em qualquer região, o seu cruzamento acidental, com auxílio da seleção, tem sem dúvida contribuído poderosamente para a formação de novas variedades. Tem-se, todavia, exagerado consideravelmente a importância dos cruzamentos, tanto relativamente aos animais como às plantas que se multiplicam por sementes. A importância do cruzamento é imensa, ao contrário para as plantas que se multiplicam temporariamente por estacas, por garfos, porque o cultivador pode, nesse caso, desprezar a extrema variabilidade das híbridas e das mestiças e a esterilidade das híbridas, mas as plantas que se não multiplicam por semente têm para nós pouca importância. A sua duração é apenas temporária. A ação acumuladora da seleção, quando seja metódica e rapidamente aplicada, ou seja inconscientemente e lentamente, mas da forma mais eficaz, parece ter sido a maior potência que tem presidido todas essas causas de alteração.